Ter espinhas em lugares estranhos e bem visíveis para todo mundo sempre foi um problema desde quando eu me conheço por gente. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre quando eu me tratei com Roacutan, furúnculos, espinhas e como até hoje eu não consegui resolver essa situação. E toda vez que elas aparecem em lugares como na ponta do nariz, me vem uma frase que eu escutava muito quando eu estudava, que era assim: nossa, seu nariz tem um outro nariz. E isso, querendo ou não, me deixava muito inseguro com a minha aparência. Desde que eu me conheço por gente, eu tenho espinhas. E as minhas espinhas nunca foram espinhas normais, que apareciam e eu ia embora. Elas vinham e elas eram, assim, enormes, pequenos tumorezinhos dentro do meu rosto, principalmente dentro do meu nariz. Eu nunca tive um nariz que eu gostasse, que eu amasse a minha aparência, sabe? Eu sempre pensei que eu podia ser um pouquinho mais empinadinho e ele podia ser um pouquinho mais fininho. Faz pouquíssimo tempo que eu fiz as pazes com o meu nariz e hoje eu gosto dele. Mas com as espinhas, eu acho que eu não fiz as pazes até hoje, sabe, com isso. Porque eu já passei por tanta coisa, sabe, por tantas espinhas extremamente complicadas que já estragaram meus finais de ano, que já estragaram meu aniversário. E eu acho que, para vocês entenderem a gravidade das minhas espinhas e como elas aconteciam, eu acho que a gente pode começar por esse aniversário de 2022, se eu não me engano. Um belo dia, eu acordei com a parte esquerda aqui da minha bochecha, um pouco mais para dentro aqui da minha bochecha, bem dolorido. E eu pensei, mais uma espinha perto do meu aniversário. Ninguém merece. Aí o que eu fiz? Fui passando pomadinha, né? Passando minâncora. No outro dia, gente, eu acordei com esse rosto aqui inchado, com o olho esquerdo tampado e eu simplesmente estava deformado. E eu quero colocar essa imagem agora para vocês. Só os meus amigos viram essa imagem, os amigos bem mais próximos, porque eu tenho muita vergonha de mostrar essa imagem, porque eu me sinto horrível, feio, deformado. Essa semana apareceu uma espinha na ponta do meu nariz e me fez lembrar de todo esse passado. E eu acho que seria interessante compartilhar isso, sabe? Trazer aqui para vocês um pouco da minha vivência com isso e como eu lido com isso. Ou talvez só reclamar mesmo, sabe? Sem nenhuma pretensão. E nesse aniversário, essa espinha interna cresceu, inchou meu rosto todo e eu acabei tendo que ir para um dermatologista. E nesse dermatologista ele entrou com uma medicação primeiro para poder diminuir o inchaço, porque senão, caso não diminuísse o inchaço, eu teria que cirurgia ou coisa do tipo. E assim, graças a Deus, nenhuma das minhas espinhas, nem furúnculos, nunca foram casos assim extremos de cirurgia, mas sempre foram casos de extrema dor. Então eles estão aí palho a palho. Nessa consulta eu passei uma semana tomando esse remédio, meu rosto foi desinchando, aquela espinha barra furúnculo no meu rosto, ele só desinchou, mas ele não chegou a estourar, não chegou a sair nada de dentro da espinha, sabe? Por um longo tempo eu sentia tipo uma pelotinha durinha aqui nessa parte do rosto, mas acabou que nunca mais apareceu. Aí tá, o médico perguntou se eu queria tomar Roacutan e eu falei assim, olha, eu quero. Só que o que você pensa quando você vai tomar Roacutan, né? Roacutan, primeiro de tudo, ele é uma marca e não o nome do remédio em si. Eu tomei a versão, como fala? Não é genérico, não sei se é genérico que fala, mas eu tomei essa versão que era mais barato, que era tipo, na época foi em torno de, esse primeiro médico era R$300 a consulta, aí tinha que fazer os exames de sangue e depois mais 115, se eu não me engano, do remédio. E quando você pensa
em Roacutan, quando a gente ouve falar em boca seca, olho seco, tem gente que passa mal, né, que muda todo a parte hormonal dentro do nosso corpo, e isso assusta um pouco, né? Mas eu tava num momento que eu falei assim, eu preciso de uma solução. Então, se a solução for o Roacutan, então vamos nessa, sabe? Tomei Roacutan por mais ou menos 1 ano. Nesse tempo eu troquei de médico, porque a consulta desse médico que eu fui primeiro era muito cara, né? Então não tinha condição de manter a consulta, né? Mês sim, mês não, mais o remédio né? E outras coisas, creme para passar, né? Protetor labial para poder evitar a boca seca e tal. E, gente, foi assim uma experiência muito estranha. Realmente, tudo seca em você. Você fica assim, parece que tá sempre aquele tempo seco, que o olho tá seco, a boca tá seca. Eu sentia uma sede. Nunca deu nada assim nos exames, né? Nunca acabou dando nada de estranho nos exames de sangue, mas o processo foi assim bem chato, sabe? E quando eu estava mais ou menos em 1 ano de tratamento com essa outra doutora que eu fui fazer o tratamento, ela me falou assim, vamos acho que mais 1 ano fazendo. Eu falei assim, como assim? Eu já tava por aqui, porque tipo assim, eu troquei um médico que ele era 300 por um médico que era 150 a consulta. Quando tava dando 1 ano de consultas, mais ou menos, ela aumentou para 200 a consulta, assim, do nada. Gente, é um dinheiro que você vê indo embora e eu não sei você, mas eu hoje tenho uma situação financeira um pouco melhor, sabe? Mas na época, cada R$50 fazia muita diferença para a compra da semana, para a compra do mês. Então, a hora que ela me falou aquilo, eu falei assim, tá bom então, legal. Aí eu falei assim, então chega. Parei de tomar Roacutan. Eu interrompi o tratamento com Roacutan por conta própria, porque eu tava de saco cheio daquilo dali. Para ser bem sincero, por um bom tempo meu rosto ficou bem limpo, mas o meu problema sempre foi o nariz, sabe? É muito engraçado as espinhas, porque é uma área mais sebácea, né? Que tem muitos os poros, o sebinho, né? Tem todas essas coisas, né? Que também eu tive a fase do skincare, então tem toda essa marmotice. Então, depois de encerrar o tratamento com Roacutan por conta própria, foi muito bom, deu uma limpada muito boa. Meu rosto era muito vermelho, muito assim, cansado, sabe? E depois do Roacutan, eu acho que teve essa virada, sabe? Eu fiquei com o rosto mais limpo, deu uma cara saudável, sabe, para minha pele. Mas os maiores problemas sempre foram os furúnculos. Furúnculos na área da genitália. Genitália que fala? Como que é, Tom? O povo fala bonito? Não sei se é assim. Na genital, nos cantinhos, sabe? E na parte de cima, nas axilas. E às vezes saía algum ou outro na perna. André, o que são furúnculos? Não sei o que é furúnculos. Basicamente essa imagem do meu rosto, só que sai em lugares muito estranhos, mas depois que você começa a pesquisar um pouco mais, você vai nos médicos, você entende que são áreas que elas não respiram muito bem, né? Então, tipo, a axila fica sempre muito guardada, abafada, quente, e se você já tem a predisposição, acaba que esses furúnculos se vivem, né? Se procriam bem melhores ali, porque são fungos, né? Dentro dos poros, sebinhos da nossa pele ali, coisas assim. Eu não sou médico, então se eu estiver falando qualquer coisa errada, você vai simplesmente relevar e vai passar para próximo vídeo aí que você quiser assistir, tá bom? Eu já tive furúnculos na barriga, que foi uma vez, nós fomos pra praia, foi tipo assim, totalmente estragado o meu final de ano, porque
eu sentia uma dor aqui na ponta da barriga, era um caroço dessa altura, assim, ó. Vou botar aqui, ó. Gente, isso doía tanto. E eu lembro que o Adri era pequeno e dentro do carro na viagem ele bateu na minha barriga, sabe, fazendo birra. Ele bateu na minha barriga. Eu senti tanta dor, tanta dor, tanta dor, tanta dor, que eu chorei, assim, até não querer mais. Depois eu descobri, né, pesquisando na internet, que esses furúnculos que eu tinha provavelmente era uma hidradenite supurativa, o nome do negócio, e que tinha uma doutora em São Paulo que tratava isso e ela fazia consulta online. Só que eu já não tenho condição financeira de pagar aqui em Umarama. Você vai pagar em São Paulo? Não vai. Gente, quando você é adulto, já é muito difícil lidar com tudo isso. Agora imagina lidar com tudo isso você sendo um pré-adolescente. Toda essa fase foi extremamente difícil para mim, porque eu já não me sentia bonito, eu já era magro demais. Então eu tinha uma cabeçona desse tamanho e um corpinho magro. E a cara cheia de espinha. Nossa, pra quê? Isso daí é o combo completo para uma pessoa se sentir assim, a pessoa mais feia do mundo. Mas o que mais me marcou foi a época da escola, sabe? Porque pré-adolescente eles são bem maus, né? Hoje eu até acho, vendo o Adrian, mas o Adrian também é um recorte totalmente diferente do que eu era. Eu não jogava bola, eu não tinha amizade com os meninos e coisa desse tipo. Então, ele não é um parâmetro para minha realidade naquela época. Nossa, as espinhas na ponta do nariz, como essa aqui. Mas espinha, assim, crescia um calombo. Eu juro pra você, crescia um calombo no meu nariz. E aquilo vermelho, parecendo sangue. Eu passei, eu acho que boa parte da minha vida até hoje, fazendo compressa, passando pomadas, minâncora. Eu tive, como eu falei, a época do skincare, onde eu comecei a comprar um monte de coisa. Aqueles sabonetes faciais da La Roche, sabe? Que dizem que é muito bom, e realmente era muito bom, mas eu recomendo o verdinho e não o azul, porque o azul é muito forte, ele resseca a pele. Sua pele tem que ser muito oleosa, porque ele resseca a pele, e o verdinho ele é mais suave. Agora eu tô usando um sabonete facial da Bioré, um que é próprio para peles acneicas. Ele dá uma ressecadinha na pele assim, mas depois você hidrata, sabe, com um creminho. Eu uso um da Nivea, do potinho branco também, que eu acho muito bom, e ele é bem custo-benefício, sabe? Não sei o que eu queria falar. É que essa semana, né, hoje é terça-feira. Eu tô gravando isso na terça-feira e eu queria que isso saísse hoje à noite, na terça-feira. Eu tô me sentindo assim tão borocochô. E agora, por último, eu quero gravar esse take aqui bem de pertinho, porque acho que a gente começou lá de longe e veio se aproximando. Não era um conceito, mas agora eu acho que pode ser, sabe? Quando você tem espinhos ou quando você tem alguma coisa assim que difere das outras pessoas, o comum é se afastar. Se afastar, se sentir deslocado e deixar de fazer as coisas que você gosta. Deixar de fazer aquilo que você ama porque não é esteticamente bonito para o mundo. Que as espinhas não deixem você de gravar os seus vídeos para a internet, que as espinhas não deixem você deixar de sair de casa para uma noite gostosa com os seus amigos porque você tá se sentindo feio, sabe? Que se danem as outras pessoas, que se dane todo mundo e que você possa fazer o que você quer, quando você quer e como você gosta, e que a aparência ela não delimite quais espaços você pode estar, qual você não pode estar. Então, tá gravando esse vídeo hoje é um anúncio, sabe? É um pedido para mim mesmo, que você continue fazendo as coisas, sabe? Independente do que a sociedade ache. Muitas vezes a gente se coloca dentro de caixinhas que
Na verdade, não somos nós que nos colocamos dentro dessas caixas, né? A própria sociedade coloca a gente dentro dessas caixas e acaba fazendo a gente achar que isso é uma verdade, mas isso não é. Então, com espinho ou sem espinha, eu continuo Andrei falando. E obrigado por assistir esse desabafo de hoje. Eu sei que não vai fazer a mínima diferença eu falar para você se sentir bem, né? Aquela coisa, qual o remédio para depressão? Fique feliz. Não é assim que funciona, mas vai acolhendo o seu sentir, vai acolhendo você, porque você também merece acolhimento e não só as outras pessoas. Então, muito obrigado por ter assistido e até mais.